Abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Reis, capítulo 17. Deixa o Alex lá. 1 Reis, capítulo 17. Vamos ler a palavra do Senhor. 1 Reis, capítulo 17. A partir do versículo 1. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: saia daqui, vá para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Elias foi e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e ficou morando junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, bem como pão e carne ao anoitecer, e ele bebia a água do ribeiro. Mas passado alguns dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: levanta-te e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali ordenei a uma viúva que lhe dê comida para você. Agora vamos para o capítulo 18, verso 41. 18, verso 41. Então Elias disse a Acabe: suba, vá comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Acabe saiu para comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, ali encurvado para a terra, pôs o rosto entre os joelhos e disse ao seu servo: vá e olhe para o lado do mar. Ele foi, olhou e disse: não vi nada. Então Elias disse: volte, e assim por 7 vezes. Na 7ª vez o servo disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão de um homem. Então Elias disse: suba e diga a Acabe: apronte o seu carro e desça, para que a chuva não o detenha. Amém? Feche os olhos comigo, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar na tua casa, de estar na tua presença, de sermos ministrados por ti. Senhor, nós entendemos que muitas coisas às vezes, Senhor, querem tentar nos roubar a atenção, tentar tirar a nossa mente, Senhor, daquilo que tu tens para fazer, para ministrar e para realizar. Mas nesta noite nós levamos as nossas mentes cativas ao entendimento da tua vontade, levamos as nossas mentes cativas à obediência do teu querer, Senhor, e pedimos que tu, segundo o teu Espírito que em nós opera, que nos sonda, que nos conhece, Senhor, que nos acompanha, que teu Espírito traga a revelação clara da tua palavra, da tua voz aos nossos corações. Reiteramos a nossa dependência de ti, a nossa carência de ti, o quanto precisamos da tua misericórdia, o quanto precisamos da tua graça, do teu amor, da tua bondade. Fala conosco, nos edifique, nos alimente, nos fortaleça, Senhor, e qualquer barreira na comunicação, qualquer investida das trevas, nós desde já repreendemos na autoridade do nome de Jesus e declaramos, Senhor, que as portas do inferno não prevalecem contra a tua igreja. Declaramos que a tua palavra, ela é poderosa, ela é viva, ela é eficaz e ela fará aquilo para o qual foi designado nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, aqui em 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, é a primeira vez que o profeta Elias aparece
no relato bíblico. Então aqui a primeira aparição de Elias é nesse capítulo 17. E logo aqui Elias se apresenta em um grande embate contra o rei Acabe. O rei Acabe, segundo o próprio relato bíblico, se você olhar os versos anteriores ao capítulo 17, olhar ali ainda no capítulo 16, por exemplo, no verso 30, você verá que Acabe, a Bíblia vai nos dizer que Acabe, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não só isso, ele fez muito mais, diz o texto bíblico, do que os reis que vieram antes dele, ou seja, ele foi pior do que os piores reis que Israel já tinha tido. Ele fez pior do que os piores reis já tinham feito. E ele fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor, era um mau rei. E para piorar, o texto vai continuar e vai dizer que ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Essa mulher, ela era filha de Etbaal. E do povo que ela vinha, da terra que ela vinha, ela servia a um falso deus, a um ídolo chamado Baal. E o que acontece quando Acabe casa com Jezabel? Ele traz esse Deus falso para o meio de Israel, e ele traz o culto a esse Deus falso para o meio de Israel. Então o que Acabe faz, além de fazer o que é mal aos olhos do Senhor, ele manda prender, manda matar os profetas do Deus Altíssimo, e ele adere a Baal, um falso Deus, e ele agora patrocina os profetas de Baal. Ele torna esses profetas de Baal profetas ali do seu reino, né, do seu comando. E agora então nós temos uma nação que servia a Deus, adorando um falso Deus, os profetas do Senhor sendo mortos e perseguidos. Nós temos um rei fazendo tudo o contrário, tudo que entristece e desagrada o coração de Deus. Então nesse embate de Elias com Acabe, não é só um embate de Elias com Acabe, na verdade é um embate de Elias com esse falso Deus Baal, é um embate de Elias com essa mentira que está tomando conta daquela nação, dessa idolatria, dessa ação maligna e diabólica que está tomando conta do povo de Israel. Então Elias vai se levantar contra tudo isso, e ele vai proclamar contra tudo isso. E aí nós vamos ter aqui algumas lições preciosas, e que tem a ver com esse posicionamento de Elias. Elias vai denunciar esta idolatria e ele vai se posicionar. Inclusive nesse texto nós vamos ter um embate, aquele texto famoso do embate de Elias contra os 450 profetas de Baal. E dentre as lições preciosas que o Espírito nos traz ao coração, mediante esse texto, está justamente no posicionamento de Elias. O verso 1 diz assim: então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Elias se posiciona diante do que está acontecendo, diante de Acabe, e ele diz que não haverá mais chuva sobre a terra, até que ele profetize novamente a chuva sobre a terra. E nós precisamos entender o que está acontecendo aqui. Elias, até esse momento, não havia aparecido no relato bíblico como um profeta. Elias ainda não havia feito grandes coisas. Hoje nós sabemos quem é Elias, hoje nós conhecemos quem é Elias e o que Deus fez através de Elias. Mas aqui nós temos Elias, um cidadão do povo de Israel, um dentre o povo de Deus, que se levanta e que se posiciona contra a idolatria, que se levanta e se posiciona contra aquela mentira que está imperando no meio do povo de Israel, contra aquilo que estava infiltrando ali, tomando conta da nação de Israel. Ele se levanta não defendendo a Deus, porque Deus não precisa de ninguém que o defenda,
defenda, mas defendendo os valores do reino de Deus, os valores, os princípios sagrados aos olhos do Senhor. E ele declara: ó, não vai chover sobre a terra. Essa declaração, ela é importante. Esse texto não está dizendo que tudo que Elias falasse, Deus cumpriria os caprichos de Elias. Esse texto não está dizendo que Elias tinha a condição de simplesmente escolher o que ele iria fazer, ou o que ele não iria fazer, o que ele iria falar, ou o que ele não iria falar. O que o texto está nos mostrando é que Elias, com um passo de fé, ele está se posicionando contra aquela mentira, e ele entendendo o coração de Deus, o que agrada o coração de Deus, o que alegra o coração de Deus. Elias está de fato agora trazendo solução e resolvendo um problema aqui em questão. Baal era considerado o deus da fertilidade. Baal era considerado o Deus que enviava a chuva, o Deus que fazia com que as plantações crescessem. Então, quando Elias está dizendo o seguinte: olha, não vai chover sobre a face da terra, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, isso aí é um falso Deus. Eu vou mostrar para vocês que esse Deus não existe, que esse Deus não é verdadeiro, que esse Deus não é real, e que não existe outro Deus nos céus e na terra senão o Deus de Israel, que não existe outro que tenha poder, que não existe outro que comande a chuva, o orvalho e a terra, mas Ele é o Deus todo-poderoso, o único verdadeiro. Então Elias se posiciona. Isso é importante nós entendermos, porque esse posicionamento de Elias não é um posicionamento que traz sobre ele um status. Esse posicionamento de Elias não traz sobre ele benefícios. Pelo contrário, a partir desse dia, Elias passa a ser perseguido sobre a terra. A partir desse dia, Elias precisou ser escondido pelo Senhor, porque ele foi caçado pelo rei Acabe. O rei Acabe queria achá-lo, encontrá-lo, matá-lo, prendê-lo de alguma forma. Então, a partir desse dia, o posicionamento de Elias não lhe traz bem-estar, mas sim perseguição. O posicionamento de Elias não é popular. Na verdade, nós poderíamos imaginar, se fosse hoje em dia, como que seria, né? Talvez até o povo de Deus começou a criticar Elias. Que profeta é esse que fala para parar de chover? Que profeta é esse que trouxe esse caos sobre a terra? Que profeta é esse que fez com que a gente vivesse esse período de seca, de necessidade? Meus irmãos, o posicionamento de Elias é um posicionamento que lhe traz mais pedrada, crítica por parte de todos à sua volta. E inclusive depois, quando o rei Acabe encontra ele, diz assim: é você que está trazendo esse transtorno sobre Israel. Mas a verdade, queridos, é que Elias se posicionam. E o que nós temos visto hoje é uma dificuldade dos cristãos de se posicionar. Às vezes não há diferença entre aqueles que servem a Deus e quem não serve. A relativização está comum no meio cristão. Uma falta de posicionamento no que tange aos princípios, os valores, o que é certo, o que é correto. E a verdade é que os Baals do nosso século estão tomando conta dos ambientes. Os Baals do nosso tempo estão crescendo em domínio, em influência. E aqueles que são luz não têm se posicionado em relação às verdades do Evangelho de Cristo Jesus. Nós precisamos nos posicionar. É interessante, os nomes na Bíblia sempre tem algum significado. E aqui diz que Tesbita, dos moradores de Gileade. Gileade significa testemunho. E Elias está se levantando para testemunhar. A gente sabe que a palavra testemunho na Bíblia está muito associada ao fato da pessoa estar disposta a dar a vida dela por aquilo que ela está acreditando, por aquilo que ela está referendando. Então Elias, ele está testemunhando, ele está aqui no lugar do testemunho, falando: olha, é o seguinte, esse Deus é falso, esse Deus não existe, esse Deus é um engano que está acontecendo aqui no meio do povo de Deus, é uma coisa que não pode permanecer. Existe só um Deus, o Deus que nos tirou do Egito, o Deus que nos conduziu até aqui, o Deus que nos criou, o Deus que nos forjou, o Deus que nos formou, e Ele não divide a sua glória com ninguém.
Ele não divide sua glória com ninguém. Elias dá um passo de fé. O que é interessante desse primeiro versículo é que normalmente quando os profetas falavam em nome do Senhor Deus, eles diziam mais ou menos assim: assim diz o Senhor. Havia uma espécie de uma introdução para dizer que aquela palavra vinha do próprio Senhor, e nós não encontramos isso aqui, porque na verdade esse posicionamento tem muito a ver com um passo de fé que Elias está dando. Elias enxergou um problema, Elias enxergou uma situação, Elias enxergou a necessidade de um posicionamento, e ele se posicionou diante daquele povo. E ele disse: olha, não vai chover sobre a terra, o Senhor vai cessar a chuva sobre a terra, diante do Deus de Israel que eu sirvo, eu estou dizendo que não vai ter mais orvalho, não vai ter mais chuva sobre a terra. Perceba o posicionamento, o testemunho de Elias. Logo após o seu posicionamento, Deus fala com Elias, versículo 2, diz assim: então a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: sai daqui, vai para o leste e esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Vai e esconde-te junto ao ribeiro de Querite. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei os corvos que sustentem você naquele lugar. Querite, querido, significa separação, consagração. E Deus está falando com Elias e está dizendo: olha, Elias, sai do teu lugar, você vai até o ribeiro de Querite, e ali você vai beber da água daquele ribeiro, e eu ordenei aos corvos que te sustentam naquele lugar. E a Bíblia vai nos dizer que pela manhã e pela noite os corvos traziam pão e carne para Elias ali, todos os dias. Elias era alimentado ali, os corvos levavam alimento até Elias. O que é interessante nesse texto, queridos, é que Elias acabara de pronunciar que não choveria sobre a terra, e Deus, sabendo da geografia daquele lugar, conhecendo todas as coisas, Deus sabia que aquele ribeiro era um ribeiro que manteria Elias em segurança, e que aquele ribeiro seria um dos últimos a secar. E não só, ele ordena aos corvos que alimentem Elias. Você já reparou, queridos, os detalhes na palavra de Deus? Eles são impressionantes, porque o texto diz assim, no verso 4: você beberá da água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Preste atenção, Elias ainda não chegou naquele lugar, Elias ainda não está naquele lugar, mas Deus já preparou a provisão para Elias naquele lugar. O nosso Deus, ele é tão extraordinário, queridos, que antes mesmo do problema chegar na nossa vida, Deus já preparou a provisão. Antes mesmo da dificuldade chegar, Deus já preparou o livramento, Ele já preparou o escape. Ele disse até em relação à tentação, que com a tentação o Senhor dá também o escape. O nosso Deus é um Deus de provisão, de sustento, de graça, de amparo. O nosso Deus não é pego de surpresa, não é pego desprevenido. O nosso Deus, queridos, não se assusta com os problemas, mas Ele conhece todas as coisas, Ele sabe tudo que existe, e o que acontece é que Ele já proveu a solução, Ele já proveu a saída. Talvez você chegou aqui nessa noite enfrentando um problema, enfrentando uma luta, enfrentando uma dificuldade. Talvez essa luta começou agora na sua vida e bate aquele desespero. Eu quero te lembrar de uma coisa: Deus já sabia o que ia acontecer. Deus não é pego de surpresa. Deus não fica sabendo agora dos problemas, não. E conforme a Bíblia vai nos ensinando, Ele também provê o escape, Ele provê a solução, Ele provê a saída, Ele provê o livramento, Ele provê graça, Ele provê sustento para conosco. Olha o que Ele está dizendo para Elias: Elias, você vai até o ribeiro de Querite, e ali você vai beber da água ali, e eu já ordenei. Não é que eu vou ordenar ainda não, não é que eu ainda vou enviar não, eu já dei ordem.
Antes mesmo de você pronunciar aí seca sobre a terra, eu já tinha dado ordem para os corvos já estão organizados para entregar as marmitas de manhã e de noite, já está tudo pronto, já está preparada a tua provisão, já está preparado o teu sustento, já está preparado o teu livramento. Meus irmãos, esse é o nosso Deus, é um Deus que antecipa os problemas, Ele é um Deus que prepara para nós a solução antes mesmo do problema acontecer. Aliás, a Bíblia nos fala isso a respeito até de Cristo Jesus. Você precisa entender que quando Deus cria o homem, Deus não ficou surpreso porque o homem pecou. Deus já sabia que o homem pecaria. O amor de Deus por nós é tão grande e o desejo de se relacionar conosco é tão grande que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E somente um ser livre, um ser com capacidade de escolher, um ser que poderia escolher ser fiel ou não, se relacionar ou não, orar ou não, se comunicar ou não, somente aí existe adoração verdadeira, somente aí existe relacionamento verdadeiro. Então Deus, quando nos cria, nos deu liberdade, mas Ele já sabia que no uso dessa liberdade o ser humano pecaria no Éden, e Ele já sabia que ao pecar no Éden o ser humano não conseguiria resolver o seu próprio problema, mas ele estaria afastado de Deus. Então Ele sabia já também que a única solução seria entregar o seu filho, que se fizesse homem, que se fizesse um de nós, que morresse no nosso lugar e a partir dali tirasse o pecado do mundo. E por isso agora todos aqueles que decidissem e escolhessem na sua voluntariedade, na sua semelhança com Deus, no seu livre-arbítrio, escolhessem a Cristo e o que Cristo fez naquela cruz e aceitassem isso pela fé, seriam perdoados, lavados, redimidos do seu pecado e teriam o seu relacionamento novamente restaurado com Deus. Você pode achar que eu estou viajando, né? Mas Apocalipse 13:8 diz isso: e todos os que habitavam sobre a terra adoraram aqueles cujo nome não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus já tinha sido imolado antes do mundo vir à existência. Na eternidade Jesus já havia sido entregue, queridos. Houve a necessidade do desenrolar histórico da plenitude do tempo na nossa esfera aqui terrena, para que Ele morresse naquela cruz. Mas a verdade é o seguinte: antes do problema do pecado acontecer, Deus já havia providenciado a solução, o perdão, a restauração, a vida eterna, a vida abundante para os nossos pecados. A própria ordem da criação nos mostra isso, nos mostra Deus criando um ambiente, Deus criando os animais, Deus criando a natureza, Deus criando o alimento, Deus criando um ambiente para que o homem pudesse habitar, e depois Deus cria o homem, que é a coroa da criação. Nós não vemos Deus criando o homem e de repente, e agora ele está com fome, o que ele vai comer? Como é que eu faço agora? O que eu vou fazer a partir de agora? Vou inventar alguma coisa para ele comer? Não, há um preparar de Deus antecipado para todas as nossas necessidades. Há um preparar de Deus antecipado para tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos. Deus já providenciou para nós, e nós que estamos em Cristo, Ele já conquistou por nós toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então nós percebemos aqui também, queridos, que apesar de Deus preparar esse ambiente em Querite para o profeta, onde haveria água para ele, onde os corvos lhe levariam alimento todos os dias, o profeta precisava se deslocar até esse local. O profeta precisava ir nessa localização específica, geográfica. Deus poderia dizer para ele: olha, eu providenciei Querite, um ribeiro, os corvos já estão ordenados, eu já botei aquele endereço, e a entrega vai chegar lá em dia, 2 vezes por dia. Mas se o profeta não fosse até aquele lugar, ele não receberia aquela bênção do Senhor. Se o profeta não se posicionasse naquele lugar, ele não receberia a bênção que o Senhor reservou para ele. Se o profeta não fosse em obediência até o lugar onde Deus preparou para ele, onde está a provisão de Deus, onde está o sustento de Deus, onde está a graça de Deus,
o profeta não receberia aquilo que Deus preparou. Meus irmãos, a geografia no nosso caso não é um lugar físico. A nossa geografia não é física, não é matéria, mas a nossa geografia ela é espiritual. Nós precisamos estar em Cristo, pautar nossa vida, nossas decisões, nossos valores em Cristo. A nossa posição hoje, ela não é num lugar, não é num ribeiro de Querite, mas a nossa posição hoje é estar em Cristo. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós precisamos nos posicionar em Cristo, porque em Cristo não há mais condenação para nós. Em Cristo o pecado não tem mais domínio sobre nós. Em Cristo nós somos salvos. Em Cristo nós somos perdoados. Em Cristo nós somos libertos. Em Cristo nós somos restaurados. Em Cristo há vida eterna e vida abundante sobre nós. Nós precisamos estar em Cristo, nós precisamos estar posicionados em Deus, em obediência à palavra do Senhor, colocando a nossa fé em Cristo Jesus, porque é nele que há vida, é nele que há vitória, é nele que há provisão, é nele que há graça sobre as nossas vidas. Nós percebemos, queridos, que ali estava Elias naquele lugar, mas aí de repente diz a Bíblia que aquele ribeiro se secou. Diz assim, verso 7 em diante: mas passado alguns dias o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. Então a palavra do Senhor veio novamente a Elias dizendo: levanta-te, vá para Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Eis que ordenei a uma viúva daquele lugar que te sustente. Meus irmãos, Sarepta representa aqui uma nova fase, uma nova estação na vida de Elias. A palavra Sarepta significa olaria, significa refinar. E tanto Elias quanto a viúva que lhe sustentou naquele lugar foram refinados pelo Senhor naquele tempo. Mas é interessante que o ribeiro seca e de alguma forma Elias fica prostrado, porque a palavra do Senhor vem para ele, Deus diz assim para ele: levante-se e vá agora para Sarepta. Meus irmãos, Sarepta é um lugar de provisão de Deus, tanto quanto era ali Querite. Sarepta é um lugar de milagre parecido com Querite, mas outras experiências, outros milagres. Sim, em Querite, os corvos, que é muito improvável, que precisa de milagre, trazia pão e carne. Em Sarepta, que é uma cidade de um povo que não é de Israel, uma viúva que não é do povo de Deus, mas que foi ordenado pelo Senhor, mostrando o domínio, o comando do Senhor sobre todas as coisas, foi ordenada a sustentar Elias. Assim como a provisão já havia sido preparada lá com os corvos, a provisão também já foi preparada aqui com essa viúva. Mas além de ser improvável por ser uma mulher fora do povo de Deus, ela também era viúva, e o texto depois, se você ler com detalhes, vai nos dizer que ela tinha muito poucas condições. Ela estava com muito pouca condição. Ela estava numa situação muito difícil, em que ela não tinha nem para ela, nem para o seu filho. Mas ali, naquele lugar, Elias vai experimentar o milagre da multiplicação, e ele vai experimentar uma bênção de provisão, que agora não é só para ele, mas que alcança a casa daquela mulher, o filho daquela mulher. Uma experiência da provisão que agora começa a transbordar nas pessoas em volta de Elias. Perceba como Deus está levando Elias para uma nova etapa. Ele está levando Elias para uma nova estação. E não só isso, o filho daquela mulher vai morrer, e Deus usará Elias para ressuscitar aquele menino. Que coisa extraordinária! Deus está preparando experiências novas para Elias. Deus está preparando experiências mais profundas para Elias. Deus está preparando um refinar da fé. Deus está preparando um crescimento espiritual.
E para isso ele precisa que Elias levante e vá até aquele lugar. Isso é interessante, queridos, porque aqui nessa transição nós vemos como que a bênção do ribeiro pode nos travar de viver bênçãos maiores. Nós vemos que Elias fica ali, mesmo depois que o ribeiro secou, ele fica ali meio que prostrado, até que o Senhor fala com ele novamente. Meus irmãos, quantos de nós já vivemos uma bênção de provisão de Deus, de milagre, de graça, de experiência com Deus? Nós bebíamos do ribeiro, quem sabe nadávamos no ribeiro, nos banhávamos no ribeiro, mas de repente o ribeiro secou, e nós ainda estamos presos naquele ribeiro. Talvez o maior impedimento das pessoas de desfrutarem bênçãos maiores são as bênçãos que elas já receberam, porque nós temos a tendência a nos acomodar, nós temos a tendência a achar que aquilo é suficiente. Quantas pessoas vivem mais da memória do que já viveram no passado, do que das experiências novas que Deus tem para proporcionar no presente? Quantas pessoas ainda estão diante de fontes secas de Querite, porque um dia beberam delas, mas não estão desfrutando da ressurreição de Sarepta, em Sarepta, não estão crescendo na sua comunhão, no seu relacionamento, na sua bênção com Deus. Meus irmãos, nós não podemos deixar as bênçãos que recebemos da parte do Senhor nos impedir de viver obras maiores. Nós não podemos deixar com que as lembranças das vitórias do passado nos impeçam de conquistar as novas vitórias do presente. Nós não podemos deixar com que a provisão, a bênção, a graça de Deus que nos alcançou em algum momento histórico, quem sabe você prosperou, sua empresa prosperou, sua vida melhorou, você teve uma experiência com Deus, você foi batizado com o Espírito Santo, você já foi usado ministerialmente. Você não pode deixar com que esse querite, essa experiência que você viveu, te impeça de transicionar para uma nova estação, para experiências maiores, experiências mais profundas e mais tremendas para com o Senhor. Você precisa estar atento ao que Deus está fazendo, ao que Deus está falando. E o que é interessante dessa experiência aqui de Elias é que não foi o inimigo que secou Querite, não foi o inimigo que secou aquele ribeiro, mas o próprio Deus que está secando aquela terra toda, queridos. E às vezes é o próprio Deus que seca ribeiros na nossa vida para que a gente possa avançar e prosseguir na nossa vida, na nossa espiritualidade, no nosso crescimento, na nossa fé. Às vezes quando o próprio Deus vê que aquela situação nos estagnou, nos gerou comodismo, nos colocou numa posição em que nós não estamos mais crescendo, nós não estamos mais avançando, nós não estamos mais desfrutando da graça de Deus, da bênção de Deus. Às vezes é o próprio Deus que permite com que ribeiros da nossa vida sequem, para que a gente se mexa, para que a gente acorde, para que a gente ouça novamente a voz do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, porque eu tenho experiências novas para a tua vida, eu tenho coisas extraordinárias ainda para realizar. Os teus dias não acabaram, as promessas não se findaram, a provisão não cessou, o milagre ainda existe, o sobrenatural ainda está acessível, e eu tenho coisas maiores para fazer na sua vida. Você entende o que Deus fala com você nessa noite? Amém, queridos? Se você está, quem sabe, diante de um querite, cujo ribeiro já secou e você está ali ainda, o Senhor quer te levar a novas experiências, o Senhor quer te levar a momentos de crescimento, de avanço. Deus manda Elias se levantar e ele vai então em direção àquilo que o Senhor prometeu para ele, aquilo que o Senhor falou com ele. E aí ele experimenta aquele milagre lá em Sarepta. O texto vai avançando, vai continuando. Elias vai ter o embate lá no Monte Carmelo com os profetas de Baal, e ele vai vencer os profetas de Baal, aquela manifestação extraordinária de fogo do céu, Deus enviando, consumindo o sacrifício, lambendo a água em volta do altar.
E Elias então ali mostra diante de todos que só existe um único Deus vivo, verdadeiro, que ouve a oração, que responde a oração, que se manifesta com poder, com graça, com glória. E os 450 profetas de Baal são mortos naquele dia. Há uma limpeza ali, naquele momento, no reino de Israel. E então Elias se volta para Acabe. E aí chega no final lá do capítulo 18 que nós estávamos lendo. Elias diz para Acabe o seguinte: suba. Acabe já entendeu que só Deus é Deus. Ele já entendeu que Elias está representando o único Deus vivo e verdadeiro. E ele diz para Acabe assim: então suba, pode ir fazer um lanchinho, pode ir comer e beber, porque já se ouve o barulho de abundante chuva. Estava já há alguns anos sem chover sobre a terra. E ele diz assim: olha, suba, pode comer e beber, porque já se ouve barulho de abundante chuva. Só que o que é impressionante é que o texto continua. E diz assim que Elias subiu até o alto do Monte Carmelo. E ali ele, encurvado na terra, ele pôs o rosto entre os joelhos. E ele dizia ao seu servo, ele estava ali orando ao Senhor. E aí ele disse para o seu servo: vai lá e olha para o lado do mar. E aí o servo foi, olhou, voltou e disse assim: olha, o céu está limpinho, não tem nada, não tem uma nuvem, não tem nada de chuva. E aí Elias vai dizer: vai, volte 7 vezes lá. E Elias continua orando naquele monte. Na 7ª vez o servo foi 7 vezes. Na 7ª vez ele volta e fala assim: olha, lá no fundinho tem uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem chegando. Mas o que eu quero voltar aqui um pouco a fita, né? Nós estamos na geração da família, né? Vocês entendem, né? Voltar a fita, rebobinar a fita, né? Quem não entendeu isso aí? Todo mundo entendeu, né? Rebobinar a fita. Vocês lembram que Elias disse o que para Acabe? Eu já ouço o barulho de abundante chuva. E aí ele sobe para orar. E aí ele manda o servo ir olhar. O servo olha e diz o quê? Não tem nada, o céu está limpinho, não tem nada de chuva. Eu quero nesse último período aqui dessa ministração falar com você sobre frequência. Meus irmãos, quem serve ao Senhor, quem anda com Deus, quem ora, quem busca esse Deus poderoso que nós servimos, ele caminha numa frequência diferente das outras pessoas. Os olhos não estão vendo nada, não existe uma nuvem sequer, não existe um pingo d'água, não existe chuva, mas Elias consegue ouvir com seus olhos espirituais a abundante chuva. Existe uma frequência que é acessada por aqueles que creem nesse Deus poderoso. Existe uma frequência que é acessada por aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o justo não vive do que ele vê, mas o justo da sua fé viverá. E a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que nós não vemos. Nós não vemos, mas nós cremos, nós sabemos, nós não estamos vendo, mas nós ouvimos o barulho da chuva chegando. Nós não estamos vendo nada de diferente na nossa casa, mas nós ouvimos o barulho da glória e do aleluia que vai sair dos lábios daquele não crente que mora lá. Nós não estamos vendo nada mudando no nosso trabalho, aonde nós habitamos, mas nós ouvimos o barulho de milagre, nós conseguimos ouvir o barulho do sobrenatural, da ação de Deus, e nós não caminhamos pela vista, nós não caminhamos pelo que nós enxergamos, mas nós caminhamos pela fé no Deus Todo-Poderoso que nós servimos. Existe uma frequência sobrenatural que é acessada por aqueles que creem em Deus, queridos.
Existe uma frequência sobrenatural que é acessada por aqueles que oram, por aqueles que buscam a face do Senhor. Porque Elias disse para Acabe: olha, pode ir lá comer e beber, porque eu já estou escutando o barulho de chuva. E aí, saindo dali, ele sobe para o monte, ele vai orar, ele põe a cabeça entre os joelhos, e ele começa a clamar: Senhor, manda essa chuva. Deus, eu creio, não pode mandar chuva. Servo, vai lá olhar, não tem nada ainda. Pois Deus vai mandar. Vou continuar orando, vou continuar buscando. Eu não estou vendo nada, eu não estou vendo saída, eu não vejo porta aberta, eu vejo uma muralha, mas eu não me guio pelo que eu me vejo. Eu consigo ouvir o barulho da graça de Deus, do milagre, do sobrenatural, da provisão, da porta que se abre. Nós vivemos pela fé e não por vista. Elias nos ensina que nós devemos viver na frequência do sobrenatural, queridos. O texto fala que Elias já estava escutando aquele barulho de abundante chuva. Que coisa tremenda. Jeremias 33:3 diz assim: olha, clama a mim e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e ocultas que você não conhece ainda. Existe uma frequência acessada por aqueles que clamam ao Senhor. Existe uma frequência acessada por aqueles que oram. Você pode olhar com os seus olhos, você não está vendo saída. Você olha com os seus olhos, não tem solução. Você olha com os olhos físicos, naturais, parece que nada vai acontecer, mas você consegue crer com os olhos da fé, com os ouvidos da fé. Você consegue ouvir, você consegue entender, você consegue já sentir o cheiro do milagre, você consegue já perceber de forma sobrenatural o que Deus irá fazer. Então você não vive pelo que você vê, você não vive pelo que você toca, você não vive pelo que é visível, palpável, mas você caminha pela fé em Cristo Jesus, na certeza de que Ele é um Deus de milagre, de que Ele é um Deus de provisão, de livramento, de graça sobre as nossas vidas. Que extraordinário, queridos. E nós precisamos acessar isso. Nós estamos nos acostumando, queridos, com um mundo natural. Nós estamos esquecendo que o nosso negócio não é natural, não. O nosso ramo, o ramo de igreja aqui, não é natural, não. Não é lógico, queridos. A matemática não fecha, o palpável não acontece, não tem a ver com o que a medicina diz, não tem a ver com o que a ciência conta. Não estou dizendo que nós somos loucos ou irracionais, mas o que eu estou dizendo é que eu e você somos chamados como igreja do Senhor para viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. Nós fomos chamados para ligar na terra e ser ligado no céu, para desligar e ser desligado. A Bíblia diz que o que 2 ou 3 concordarem no seu nome, Ele faria. Como igreja, nós somos chamados a acessar o sobrenatural que Deus tem para fazer nas nossas vidas. E eu só estou te lembrando o que você já sabe, porque se você está aqui, teve muito sobrenatural na sua vida. Teve ou não teve? Você foi liberto, meu irmão, você foi curado. Deus foi te buscar, sabe lá onde? Sabe lá como era a sua vida antes? O sobrenatural de Deus te transformou, te libertou, te curou, te resgatou, te providenciou. Mas de alguma forma a gente vai acostumando com o natural. A gente vai acostumando com o natural. Mas todos nós aqui somos obras do sobrenatural. Quem aqui é a obra do sobrenatural? Meus irmãos, só de cura que eu já tive. Eu já usei óculos, eu já tive cifoscoliose, coqueluche. Era para eu ser morto já um monte de vezes. Mas o sobrenatural de Deus me alcançou, queridos. Quantos improváveis aqui, quantas pessoas Deus tirou do lamaçal, do pecado, do buraco, de uma situação catastrófica. Nós somos chamados para viver não pela vista, é pelo sobrenatural. Eu quero te convidar, meu irmão, nessa semana, a acionar o sobrenatural na sua vida.
Chega de você entrar naquele trabalho lá e achar que aquele ambiente ruim, hostil, aquilo é normal, e o diabo está rindo da tua cara. Acesse o sobrenatural no nome de Jesus. Faça como Elias e diga: escuta aqui, rei Acabe, não vai acontecer mais isso nesse ambiente não, porque aqui há um representante do Deus Altíssimo. Pelo Deus que eu sirvo, o diabo não tem mais espaço nesse escritório, não tem mais espaço nessa empresa. Escuta aqui, o inimigo que estava atuando aqui na minha família, na minha casa, a partir de hoje as coisas vão mudar, porque pelo Deus que eu sirvo, as coisas não vão continuar do jeito que estava. O diabo não vai continuar me roubando, me defraudando, tomando vantagem. Mas eu profetizo, eu não estou vendo nada, eu estou vendo esse homem chegar bêbado, mas eu estou escutando o barulho de um diácono sendo consagrado na igreja. Eu estou vendo esse filho perdido nas drogas. Eu estou aqui sem dormir, esperando ele chegar em casa, mas eu já estou ouvindo o barulho de um novo pastor de adolescentes naquela igreja, de um homem de Deus naquele lugar. Eu consigo acessar pela fé o milagre, o sobrenatural do Senhor. E aí a sua postura tem que mudar, a sua postura tem que mudar, sua postura tem que mudar. E aí o que acontece, queridos? Quando nós olhamos para esses textos, nós pensamos assim: pastor, mas esse é o Elias, esse é o grande profeta Elias. Quem sou eu? Esse é o Elias que virou um profeta extraordinário. Depois ele até aparece lá no Monte da Transfiguração. Quem sou eu? Deus sabia disso, por isso ele deixou para a gente o versículo 17 do capítulo 5 de Tiago. E lá está escrito assim, olha: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Sabe o que Deus fez questão de deixar registrado? É que Elias era gente como a gente. É que Elias era tão ser humano como eu e você. É que Elias não estava numa categoria de preferidos de Jeová, mas ele é tão pecador quanto eu e você. Ele é tão sujeito às paixões erradas como eu e você. Mas o que Elias entendeu é que, independente das suas limitações, da sua dificuldade, da sua pequenez, o Deus que ele serve é grande, é poderoso, é santo, é extraordinário, é infalível. Não tem a ver com a gente, queridos, mas tem a ver com ele. Não tem a ver com o que a gente é capaz de fazer, mas tem a ver com o que Jesus fez por nós na cruz. E porque Jesus fez por nós na cruz, nós podemos acessar o sobrenatural e trazer mudança para a nossa realidade, trazer mudança para a nossa família, para a nossa vida, para os nossos filhos, para os nossos pais, para o nosso emprego, para a nossa situação financeira. Não é normal um crente viver naquela situação, aquela desgraça. Não é normal, queridos. Nós não somos adeptos da teologia da prosperidade, mas nós também não somos da teologia da miséria, não, porque nós servimos um Deus bom, um Deus próspero, um Deus gracioso. Fique de pé comigo, nós vamos orar. Tudo que Elias fez foi se posicionar, queridos. Porque não é ele que controla os ventos, não é ele que controla a chuva, mas é Deus. Não é ele que tinha capacidade de fazer chover de novo, mas é Deus. Ele ia lá para o joelho, ele ia aos pés de Deus, dizendo: Senhor, manda chuva, manda chuva. Mas o que ele fez foi se posicionar, foi se sintonizar e ser capaz de ouvir com seus ouvidos espirituais o que olhos ainda não estão vendo. Ele foi capaz de crer quando seus olhos viram uma pequena nuvem. Ele tem a certeza que a chuva está chegando. Olha, manda avisar Acabe para descer depressa, senão ele vai se molhar, ele vai pegar chuva, ele vai atolar na lama. Manda ele embora rápido, senão ele não vai suportar a chuva que vai cair, porque eu já estou vendo uma nuvem pequenininha. Mas eu sei que o meu Deus não é Deus de coisas pequenas, Ele é um Deus de coisas grandes e extraordinárias. Ele não faz a obra pela metade, Ele faz obra completa. Aleluia. Feche seus olhos, eu quero abençoar você nessa noite.
Eu não sei qual que é a condição que você tem vivido na sua casa. Eu não sei qual é a condição que você tem vivido no trabalho. Eu não sei qual é a condição que você tem vivido na sua saúde física, na sua saúde emocional, na sua mente, no seu ministério. Mas o que eu sei, queridos, é que Deus te chamou para viver coisas grandiosas. Deus te chamou para experimentar o sobrenatural. Deus te chamou para desfrutar de uma graça que excede o nosso entendimento, a nossa compreensão. E você precisa crer nisso. Você não se tornou um cristão para viver como um cara lá de fora, um cara do mundo. Você não se transformou num cristão para viver de qualquer maneira, de qualquer jeito. Mas se você foi chamado por Deus, é porque você é um justo que pela sua fé você vai viver. Você vai acessar coisas que pessoas normais não acessam. Você vai experimentar de estações novas, de crescimento, de provisão. Se precisar ser um corvo, o corvo vai bater na tua janela. Se precisar ser a viúva, vai ser a viúva. Se precisar ressuscitar, ressuscita. Deus é um Deus de sobrenatural, de ação poderosa. E a palavra diz que Ele já deu o seu Filho por nós. Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Como não nos dará também com Ele todas as coisas? Senhor, eu creio na Tua palavra. Senhor, eu creio no que Tu falastes aqui conosco, Senhor. Com os meus olhos, ó Pai, às vezes eu não consigo enxergar a dimensão do que está acontecendo, mas com os meus ouvidos espirituais eu consigo ouvir o barulho de abundante chuva chegando na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui nessa noite. Eu consigo ouvir a Tua provisão chegando, o Teu milagre, salvação, libertação, transformação, graça, ativar de ministério, batismo com o Espírito Santo, manifestar de dons espirituais. Eu consigo ouvir, Senhor, provisão chegando, milagre chegando, graça chegando, poder chegando. Senhor, por isso no nome de Jesus, juntamente com esta igreja aqui reunidos, Senhor, nós declaramos, ó Pai, que nós não somos chamados para viver só no natural, mas que nós, Senhor, somos um povo chamado para viver pela fé. E ainda que os nossos olhos carnais não veem, os nossos ouvidos espirituais já escutam o barulho do milagre, da vitória e da bênção que Tu tens sobre as nossas vidas. Por isso eu quero profetizar sobre cada um aqui milagre, Senhor. Eu quero profetizar um posicionamento de fé, um despertar, um levantar. Pessoas que não aceitem mais pacificamente, ó Deus, o diabo derrotando suas vidas, sua família, seu lar, seu casamento, seus filhos. Mas eu quero profetizar que aqui se levante um exército de Elias, que se posicionem e declarem pela fé, meu Deus, declarem pela fé a vitória, o milagre. Ó Deus, que busque a Tua face, a Tua presença em oração, e se sintonize com o sobrenatural, e assim desfrute, ó Deus, do que Tu tens para a vida, para cada um, Senhor, dos Teus servos e servas. Eu os abençoo nessa noite, declarando que toda ação maligna, toda ação do inferno caia por terra na autoridade do nome de Jesus, e que a graça do Senhor seja manifesta em nome de Jesus.